Oi, gente, tudo bem? Aí tu fala, oi, gente, tudo bem? Oi, pessoal, tudo bom? De novo. Oi, gente, tudo bem? Oi, pessoal, tudo bom? Gente, eu tô aqui com o Eudson Rodrigues, coreógrafo profissional dos bois, tá? Ele foi coreógrafo tanto do Garantido quanto do Caprichoso. E agora eu quero saber um pouco, né, da tua história, da tua trajetória dentro desse mundo bovino. E primeiramente eu queria saber um pouco de você, conhecer você, o Eudson. Então se apresente aqui pro público. O Eudson Rodrigues, itacoatiarense. Cheguei em Manaus no ano de 96, vim para estudar, né? E uma coisa muito curiosa é que o meu primeiro contato com a dança, de fato, Tainá, foi no FECANI com o grupo Gedan. E desde lá aquilo ficou muito marcado na minha cabeça, né? Ver aquele povo todo dançando balé, aquele monte de luz no palco. E aquilo me fascinou muito. Te despertou. Deu esse estalo. E aí eu fui querer estudar balé. Só que Itacoatiara não tinha. Tive a ajuda da professora Robevânia Dinelli, né, que foi o grupo que eu iniciei, né, de maneira amadora. E comecei a estudar balé numa apostila e em um VHS. Sozinho? Sozinho. Em 98 eu vim para Manaus para tentar audição para as companhias de dança daqui. E aí acabei ficando no Gedan, né, que é a minha companhia matriz aqui em Manaus, que tem o maior respeito pela Conceição Souza, a precursora da dança contemporânea, e foi ela que me descobriu, porque eu tenho até hoje o cartaz de uma oficina de dança para rapazes em 98, que na época era Ministério do Trabalho e Ministério da Cultura, que estavam financiando através dos projetos que já existiam com essas companhias. E daí então eu deslanchei. Que legal, Eudson. Como é que foi pra você entrar no boi? Porque assim, tem para algumas pessoas é difícil, outras é muito fácil, basta você ter contato, estar ali o tempo todo, mas como é que foi para você ser coreógrafo do dia? Não, então, é bem louco isso. As coisas acontecem na minha vida de maneira muito inusitada. Nesse meio período que eu estava me profissionalizando, eu conheci Socorro Andrade e eu já estava fazendo um trabalho de pesquisa de corpo em 2006, salvo engano, Amazônia, Solo Sagrado, Boi Caprichoso. E tem uma curiosidade, depois tu achei no vídeo, o Abanguera, o macaco que entrega o tacape, que é o estandarte da Ana Lu, sou eu. Ah, é? Sou eu. Bora ver aqui. Eles anunciam e da eles para andar sobre os pés. Eles anunciam. A cênica daquele momento com o pessoal de Maués fui eu que montei. E quem me levou pro Boi Caprichoso foi Socorro Andrade. É mesmo? Olha, não Socorro sabia. Andrade. Só que, assim, inicialmente eu ia trabalhar essa questão mais cênico-coreográfica. Aí pintou a oportunidade de trabalhar com item. Ainda trabalhei com a Adriane Viana, Ana Lu Vieira, Isabel Silva e a Carla Tainá. Só que de maneira ainda muito, meu Deus, sem entender muito, na verdade. O que eu tinha era as técnicas do balé, do contemporâneo, do jazz, e que eu estava entrando no universo do boi. E aí, a partir daquele ano, 2006, aquilo me despertou ainda mais querer conhecer o festival. Eu já conheci o festival como espectador, que eu saía de Itacoatiara em 95, 96, 97, mas pra galera, naquelas caravanas que tinham, que tem até hoje, Você na era verdade. só curtir. Eu era um torcedor apaixonado, Ah, legal. né? E aí, então, eu comecei a querer entender um pouco mais sobre esse processo, de como eu aprendi dança para inserir a dança no Festival de Parintins, que é uma coisa assim, é tão surreal que parece que aquilo ali tem vida própria. Tu aprende o balé aqui, quando tu chega em Parintins, tu descobre que a dança que tu aprende aqui não é essa dança aqui. E isso é interessante, porque tem uma característica muito própria do parintinense que desenvolveu isso. E eu fui aprender isso, né? E foi assim que eu cheguei no Boi Caprichoso. Em 2006, fiquei em 2007, saí em 2008, 2009, 2010 para tratar de um câncer no estômago. E aí, foi bem intenso. Até um tempo atrás, eu ainda estava lidando com isso de uma maneira muito, muito louca, mas hoje em dia, graças a Deus, curado. Tá bom. Já, graças a Deus mesmo.
E abaixo de Deus, meus orixás e todas as entidades de luz e guias espirituais e tudo mais, que eu acredito muito. E aí eu volto pro Garantido em 2010, numa gravação do DVD da Daniela Mercury em Copacabana, com a participação do Boi Garantido. O DVD da Daniela Mercury, Canibalha. A convite do Armando do Vale e do Chico Cardoso para trabalhar com a Gabriela Alves, que foi ser a sinhazinha dessa gravação. Ah, tá. Né? Até então não tinha item oficial. Fui pra lá, trabalhei, foi lindo, fiquei um tempo lá, fiquei com a família da Gabi, gente muito boa, Gabi, saudade, de verdade, saudade mesmo, muito obrigado por tudo, sou muito grato. E aí em 2011, concurso pro Garantido de Sinhazinha, foi quando a Ana Luísa entrou. Começou ali todo o meu processo de... Já tinha um entendimento no Caprichoso do que era, e desenvolveu as minhas técnicas para dentro do boi. Comecei com a Ana Luísa, que era completamente diferente de Vanessa Gonçalves e Ana Paula Iannuzzi. A gente queria trazer uma característica para o item, que a gente pensou nisso, né? Ó, vamos buscar a minha identidade para o item no meu momento, que é o que vocês fazem, né? Todas vocês que passam, que estão, acabam deixando a assinatura no tempo. Isso. E aí a gente começou aí. Eu e a Ana Luísa, aí em 2012 Ana Luísa e Raíssa Barros, 2013, 2014 Ana Luísa, Raíssa, Tati, Patrícia, depois só ajustou a Verena na história, e depois da Verena eu volto pro Caprichoso. E como? Eu quero saber como é, né, desses itens do Garantido, qual foi a característica mais marcante assim, de uma coreografia que você deixou em cada uma delas? Olha, acho que eu mais trabalhei de fato, uma performance coreográfica de fato, foi com a Ana Luísa, né? Porque já tem mais a minha linha, que é o balé clássico, né? E a gente desenvolveu alguns trejeitos, um Flores no Campo, Orvalho da Noite, um bracinho que respirava junto, uma sainha que ia junto com os braços. Como é que é o braço? Como é que é o braço? É uma coisa que ela fazia assim, que ela olhava e mexia os bracinhos. É, a característica, tá vendo como fica? O bailado com o ombrinho mais charmosinho. Tá vendo como fica? Tu vê tu fazendo assim, eu vejo ela fazendo. É, mas mas é porque a gente tem uma linha muito próxima, né, Ana? E aí, quem mais? Sempre fui fascinado por porta-estandarte. Como dançar com aquilo que te isola, que te paralisa, te limita. Aí eu comecei a entender os critérios de julgamento. Aí que eu fui entender o que o jurado avaliava a partir dali, que eu, até então eu não sabia de nada. Né? Muito pouco, inclusive. Não era nada, era pouquíssimo. E aí eu fui começar a estudar. Avaliação de jurado, critério de julgamento, elemento comparativo. E aí eu disse assim, dá pra gente fazer diferente. Aí eu fui começando, brincando com isso, vai daqui, vai dali. Quando eu saí do Garantido, em 2014, a gente sai bicampeão, acredito, não lembro. Vou pro Garantido, volto pro Caprichoso para trabalhar com Brenda Dianá, né? Que aí o Boi me entregou uma necessidade, o Chico já estava no Caprichoso nessa época também, e aí o Chico me traz pro Caprichoso para trabalhar com a Brenda Dianá, Amazônia nas Cores do Brasil, na gravação do DVD. Eu trabalhei com ela aquele ano, a toada da arena, a toada do festival, mas não fui para Parintins nesse ano, porque na época não se entendeu a importância de acompanhar o processo. E aí colocaram um outro profissional lá que seria eu acho que um agachamento, um frevo, em cima de um processo que eu já tinha feito com ela, né? É o Felipe... Que era o... Não é o... Que era o Pai Francisco? É. Não, o cabelo. Isso. E aí, mas trabalhei com a Brena, mas muita coisa ficou. Se vocês observarem a gravação do DVD desse processo, você vê a Brena brincando na arena com esse processo, que foi isso que a gente inseriu. A toada dela já era uma toada marcante. A toada dela chamava os ritmos dos foguetes, dos costumes populares do Brasil. Então não tinha pra onde fugir, estava quadradinho. A gente só deu um diferencial. E a Brena foi começando a trabalhar o jeito Brena, de desenvolver aquilo.
Porque eu enquanto profissional, eu não imponho um estilo. Eu A desenvolvo. desenvoltura é da pessoa. É do artista que está trabalhando comigo. Ninguém trabalha só, tá? Sim. Ninguém trabalha só. Tudo é parceria, tudo é uma sinergia, tudo é como as coisas tem que ser. E aí, beleza. Brena campeã 2015. Ótimo. Parabéns, festa, aquilo tudo. 2016. Maria Azedo, Maria da Terra. E também foi um trabalho bem árduo, assim, que ela tinha uma agenda bem apertada, eu também, às vezes rolava, às vezes não rolava. Rolava estresse, porque não cumpria horário. E, enfim, né? Ai, eu só acho que tu ia se estressar muito comigo, viado. Tu fala pra mim, poxa, tá, eu queria muito ter trabalhado contigo, eu teria muito... Mas tu ia se estressar muito comigo, amiga. Faz parte do processo. Antes de dar uma dia, valeu a pena. Principalmente com horário. Horário. Eu sou muito chato com essa questão de horário. Né? Principalmente quando as coisas estão muito combinadas. Eu crio cronograma. Uhum. Depois de tudo isso, 2016, 2017, 18... Fala pra mim aqui o bailado que a Maria fez, assim, que ficou bem marcante no Maria da Terra. Gente, eu fui muito na dança contemporânea. Martha Graham, minha maior referência. Que era aquela coisa mais forte, entendeu? Que tinha uma sensualidade, mas tinha força. Né? A expressão da Maria era uma coisa mais... que quebrava a quarta parede. Eu trabalhei muito e já pesquisava, inseri dentro da performance da dança a personagem. Né? Que até então falava-se muito sobre cênica, mas ainda não se desenvolvia a cênica de maneira apropriada. Você sabe? Nunca, eu acho que depois que eu comecei a trabalhar com o Socorro Andrade e fazer, né, as oficinas de teatro, tudo isso, com o Toninho do Vale também, que foi muito importante. Maravilhoso. Eu comecei a entender que a gente não está ali só para dançar, nós somos um personagem, nós somos atores, que nós estamos fazendo uma coreografia, né, mas a gente está atuando, então cada personagem tem a sua característica, né? Tem seu corpo, tem seu né? corpo, tem seu gestual. Isso, então cada personagem tem ali um nome, tem uma idade, tem uma personalidade. Tem uma origem, né? Isso, tem uma origem. Então, cada personagem ali é uma representatividade que você deve transparecer. E muitas das vezes, a pessoa que está fazendo não é orientada corretamente para fazer aquilo, entendeu? Acontece muito, né? Às vezes era no talento, né? Isso! Você levava muito no talento. Muito no talento. Em 2012, quando eu comecei, a gente fez essa... Acho que houve essa necessidade, essa necessidade de a gente fazer essas aulas de teatro, que eu comecei a entender, opa, peraí. Diferencial aqui. Né? E aí foi fluindo. Então hoje em dia, eu vendo as meninas dançando, eu já começo a olha, tá faltando um negócio. E era uma coisa que eu sentia na Brena. A Brena era muito técnica, ela vinha com roupas lindas, mas essa expressão teatral que faltava. Então, no último ano dela, Wilson, eu percebi assim, ela muito mais liberdade, assim, saiu do personagem assim, finalmente saiu. Mesmo ela trabalhando com o Felipe Monteiro, a gente sempre conversava muito, eu trabalhava num paralelo. Porque eu acreditava nesse potencial que a Brena tinha. Ela não teve a instrução necessária para aquela época para desengatilhar. Porque ela tem isso nela, né? Faltava descobrir. E eu fiquei, nesse ano, por exemplo, do Caprichoso, 2015, a Amazônia nas Cores do Brasil, para mim marcou muito. Eu amo essa toada. Qual foi, assim, a coreografia marcante, assim, que fez nessa toada? Porque eu vi um dia lá no coisa do Caprichoso, da Marujada, tu dançou a coreografia todinha. Ela tem umas nuances, né? Então, assim, as partes que ela sai do chão para fazer o movimento, as partes que ela gira no quadril, que ela vira de costa, que ela faz as ciganas, que são as danças gaúchas, o próprio frevo, aquela energia do frevo. Foi muito, muito massa trabalhar com ela, porque, assim, ela meio que se entregou mesmo. Ela quis aquilo para ela, acreditou naquilo, mandou ver. E foi, graças a Deus. Brena, saudade, viu? Sempre que eu vejo a Brena Prata, na verdade, todas as meninas que eu tenho, assim, quando eu vejo por aí, que eu
que eu posso cumprimentá-los quando eu as vejo, lembrem disso. Gente, pois não é. O Eudson Rodrigues, ele é coreógrafo, gente. Só que tem um detalhe técnico, assim. Ele é deficiente visual. Como assim? Como assim? Explica, Eudson. Como é que tu consegue enxergar? Olha, isso aconteceu em 2000, eu tinha 16 anos, Itacoatiara, namorava Itacoatiara, eu tive uma degeneração na retina causada por toxoplasmose, né? Na mesma época que eu saí de Itacoatiara, vieram mais 2 alunos da mesma escola, porque as escolas eram casas de pombo, né? E aí acabou que eu fiquei com a menor das sequelas. Eu fiquei com os 2 lados da visão afetados, né? E há 8 anos eu fiquei cego total desse aqui. Porque eu não cuidei direito, porque o colírio é um pouco caro, eu descuidei por conta do tratamento que eu precisava fazer o exame de fundo de olho a cada 6 meses, eu forçava muito a visão, até dirigia, né? Então assim, acabou que eu perdi esse lado, mas isso não me impede, em nada mesmo, e quando eu digo nada, é nada, e quando eu sinto uma dificuldade eu peço ajuda, mas eu entender o meu corpo como instrumento de trabalho e de movimento, eu consigo, através da silhueta do teu corpo, entender o que está certo e o que está errado. E eu volto a falar sobre parceria. Quando elas entendem isso, elas não vitimizam e elas entendem que aquilo é uma necessidade, mas que não atrapalha o meu processo, e elas acabam indo comigo. Por exemplo, eu tive dificuldade com a Ana, porque a Ana é canhota. E eu sou destro. E eu só dançava pra direita, e eu não olhava. Ela tá bonito. Agora faz isso pra esquerda. Não esquece. Não é mesmo. Eu tenho que fazer tudo pro esquerdo. Isso quando eu não conseguia, ela me ajudava. Porque lidar com o esquerdo, lidar com o direito, meu Deus. E as parcerias são necessárias, né? Então assim, acaba que a minha deficiência visual nunca foi tabu para eu trabalhar com item, como ator, como professor, como coach, como coreógrafo em outros lugares, porque as pessoas compreendem que, e não é um esforço meu, é que eu penso naturalmente assim, que isso é uma necessidade, é uma limitação que eu tenho, mas a limitação não está em mim. Não está em mim. Está em algum lugar do universo que está, porque mandou para mim, mas eu estou me virando com ela. Que bom Né? que você pensa dessa maneira, né? Eu já pulei muitas fogueiras legais aí. Continuando aqui a tua linha do tempo. Vamos lá. 2016, Maria. 2017, 18. Veio a troca dos itens. A troca dos itens, verdade. Mas tu continuou no Caprichoso. Continuei no Caprichoso. Brenda Janá, Valentina Cid, Marcela Marialva. E trabalhei um pouco, não lembro se nesse ano ou no ano seguinte, com o Neto Simões. Meu primeiro estudo com item masculino. Legal. Dentro do personagem Pajé.